Vamos começar a trocar essa ideia? Que Vamos. eu fiquei te stalkeando no Instagram Não tem muito o que e não stalkear, tem né? muito, não tem muito, mas inclusive me incentivo para pôr mais coisa, porque você escreve muito bem e fala muito bem também. E Obrigado, aí obrigado. eu li aqui um negócio sobre o ensaio, né, que primeiro eu queria dizer que eu achei o seu trabalho, realmente foi um trabalho que teve um diferencial muito grande, assim, dos trabalhos que a gente recebeu, né, que a gente pôde analisar. O formato que você escolheu, né, foram panorâmicas, né, também. E a opção pela escuridão, sabe? Também, que foi uma coisa de fotografia noturna que você falou que gosta, né? Essa coisa do flanar pela cidade e tal. Eu queria só reavivar, assim, tua memória, porque a primeira pergunta é um pouco essa, assim, né? Deixa eu até recordar aqui. Como é que surgiu a ideia da série, né? E aí eu queria só recordar você do que a gente conversa, do que está aqui escrito, né? A gente dispara a partir daí. Essa série investiga as fronteiras e os limites invisíveis nas ruas das grandes cidades latino-americanas. Produzido desde 2014, ela dá destaque aos ambulantes, que emergem nesses espaços como vagalumes, como pequenos seres luminescentes, erráticos, que, por meio de seus gestos nômades, afirmam outros modos de compreensão da cidade, outras formas de viver e praticar o espaço urbano. Isso diz já muita coisa, mas se você puder partir daí para poder desenvolver mais e falar de processo criativo mesmo, sabe? De insight. Um pouco que a gente conversou ontem, mas mais aprofundado, assim. Legal. Começar por aí. Não, ótimo, né? Então, como eu falei ontem, um pouco assim de modo mais informal, né? Eu sempre me interessei pela fotografia urbana. Então, eu sou professor de fotografia, né? Embora às vezes eu trabalho em estúdio, por exemplo, né? Com flashes e luzes e tudo mais, o que me interessa é poder se perder um pouco nas cidades, qualquer uma, assim. Normalmente, quando eu viajo, eu gosto dessa sensação da deriva, né? De não saber muito bem onde a gente está, de você ter o prazer de flanar, de estar meio que surfando, né? Pelo espaço urbano. E sempre quando eu falo sobre isso, eu me lembro do texto de um filósofo alemão, né? Do Walter Benjamin, sobre o flaner, que ele Uhum. diz, né? Que se encontrar numa cidade não significa muita coisa, mas saber perder-se numa cidade exige aprendizado, né? Então é aprender a ficar na deriva, né? É você também, isso implica num processo criativo que me parece que é mais trabalhoso, no sentido de que eu nunca sei o que eu vou encontrar, né? Eu não trabalho com uma ideia prévia, né? Eu não saio para fotografar com um projeto assim. Normalmente eu me deixo afetar por aquilo que vem da cidade, né? Então eu não sei nunca o que vai ser produzido nos meus ensaios, né? E esse trabalho em específico, como eu já contei, né? Ele surge de uma viagem. Eu fui participar de um congresso na cidade do México e aí flanando à noite, eu percebi um pouco isso, né? Que as ruas são muito ocupadas, né? As ruas elas têm uma certa efervescência, né? Em cada esquina você tem um ambulante, você tem muita gente comendo nas ruas e, e eu tinha, como eu comentei também, né? Antes de viajar para o México, eu comprei um livro do Érico Veríssimo, chamado México, né, que é um diário de viagem. O Érico Veríssimo, ele morou nos Estados Unidos, ele foi diplomata brasileiro, ele morava em Uhum. Washington, né? E depois de um tempo ele ficou meio de saco cheio mesmo, assim, dos Estados Unidos. Ele dizia que era tudo muito organizado, mas muito pobre de experiência. Nada Uhum. acontecia, assim, é a vida muito organizada, muito asséptica. Então ele decide fazer uma viagem de trem para o México com a esposa. E foi uma passagem no livro que me chamou a atenção quando ele descreve as ruas, né? Que Uhum. ele dizendo que as ruas para os mexicanos não são lugares de passagem, né? Uhum. Não é algo que você atravessa para chegar num ponto, né? Uhum. A rua é um lugar para você viver. Na verdade, ele usa a palavra gozar, né? As ruas existem para ser gozadas, né? Então ele Uhum. até fala que a rua
no México é como a extensão da sala da casa. As Uhum. pessoas se encontram na rua, elas comem na rua, e elas comem muitas vezes em pé mesmo, né? E bebem na rua e tal. E isso me chamou muito a atenção. Além dessa ocupação, dessa experiência assim meio efervescente das ruas, o fato de que eles tinham uma luz própria, né? E isso, do ponto de vista estético, assim, plástico, foi o que também me atraiu, porque cada ambulante ele não estava iluminado pela iluminação pública, por uma luz de poste. Eles tinham uma pequena luz assim que nas fotos aparece, né? Assim, ela ilumina um pouco o rosto ou um ou outro detalhe do que está sendo vendido ali, né? Então essa série, A Sobrevivência dos Vagalumes, ela surge no México, mas depois eu percebi que isso que está no México está aqui no Brasil também. Uhum. Como está no interior do Brasil, está aqui em Fortaleza, aqui onde eu vivo, né? Uhum. No interior de Minas Gerais, em outras cidades que eu viajei também pela América Latina, eu encontrei essa mesma experiência, que é uma experiência popular, né? É uma experiência antiquíssima, que não é dos fast foods, né? Que não é de um espaço gentrificado, todo Não, às vezes é organizado. uma herança familiar, né? A família está ali, né? É uma família que está ali. Exatamente. É Uhum. a família, as pessoas se conhecem, elas Uhum. confraternizam, né? É uma experiência da comunidade, de pequenos espaços de partilhamento, né? E aí eu comecei como um etnógrafo, assim, quase, cartografar isso, fotografar isso sistematicamente. E Quanto sempre à noite. tempo? Quanto tempo foi de processo, desse processo aí? Então, começa em 2014, né? E até hoje eu continuo fotografando Ó, que esses beleza. ambulantes, né? É uma série que não concluiu. Claro que ela vai se transformando, né? Por Uhum. exemplo, essa série que foi premiada no Prix Photo, elas são dípticos, na verdade, né? Eu junto Hum, duas imagens. sim. Hoje, o trabalho se desdobrou, mas nem sempre são duas imagens, às vezes eu coloco mais, né? Mas eu continuo fotografando esse universo, primeiro porque eu gosto dessa experiência da família, do popular, daquilo que resiste na cidade, aquilo que mostra uma ocupação do espaço urbano que não é do espaço gentrificado, vertical, né? Que vem de uma Uhum. certa política, né? Que é justamente algo, digamos, espontâneo, que atravessa as fronteiras, né? Que coloca as pessoas em contato, que resiste. Eu continuo fotografando isso, só que a forma de expor que se transforma, né? E uma coisa que você falou também, eu nem sempre fotografei à noite, né? Na verdade, já fotografei muito durante o dia também, mas esse trabalho me despertou para um interesse maior pela fotografia noturna, né? Eu confesso que esse jogo, né, de luzes e sombras, ele me interessa muito. Eu gosto muito dessa imagem que não entrega tudo, que você não consegue ver completamente, né? Que tem uma área de sombra muito forte, tem uma Tem área de uns mistério. intervalos, né? Tem uns intervalos de sombra entre um vagalume e outro. É uma repetição isso também dentro da série, que também leva a gente se perguntar o que tinha ali. Exatamente isso, a pergunta que dá para fazer, o que tem ali naquela escuridão, né? E aí pode vir muita coisa, né? Entra mesmo na filosofia mesmo do processo, né? Desse preto profundo, desse intervalo entre essas comunidades, né? Dá para você entrar numa reflexão grande em relação à sua escolha estética, né? Como você escolheu construir esse trabalho, né? Mas tá contigo a palavra. Tá contigo. Não, exato, né? Eu acho que você matou um pouco a charada, né? Eu acho que nas áreas de sombra a gente se abre um pouco à imaginação, né? E tem Uhum. algumas fotos que
Tem fotos, tudo bem, que eu acho que é até um pouco mais explícito, né? Que você tem dois ambulantes, um do lado do outro. E de um lado você, sei lá, você tem um carrinho de cachorro-quente e do outro você tem uma vendedora de frutas, por exemplo. Aí eu acho que já é um pouco mais explícito. Mas tem outras fotos em que eu coloco um ambulante e um corredor, né? E aí com pessoas caminhando, você não sabe muito bem para onde. Ou eu coloco um carrinho de lanche e apenas a luz de um poste que não ilumina tudo a rua, né? Ilumina só um detalhe, assim. Eu acho que essas fotos, ou pelo menos quando eu cheguei nesse resultado, né? Eu queria que elas demandassem um olhar mais lento de quem está observando, sabe? Eu queria que fossem fotos em que as pessoas passeassem um pouco, né? Fossem e voltassem, que prestassem atenção nos detalhes, né? Até me perguntam muito sobre isso, né? Há 3 semanas eu participei do festival do Encontros nas Esquinas da Imagem, que foi organizado lá pelo o Pablo Pinheiro, né? E ele perguntou isso, cara, você já imaginou essas fotos ampliadas assim, com lambe-lambe bem grandes na cidade, né? Porque de Ia ficar fato incrível, ia ficar realmente incrível. ia ficar incrível devolver a foto do Isso. lugar onde ela foi retirada, né? E também porque eu acho que, como são fotos que têm pequenos detalhes e muita área de sombra, elas funcionam melhor num tamanho maior, sabe? Maior, elas transmitem uma sensação interessante de você entrar nesse preto. Você entra no preto, de alguma forma, e ao mesmo tempo tem esses pontos de luz, né? Esses vagalumes mesmo, assim, essa é uma razão do nome, né? Agora, uma pergunta que me veio muito, que sempre, também eu como fotógrafa, e também dentro de uma linha que você comentou, né, do Luiz Baltar, né, que é cria do João Roberto Ripper, que é toda uma escola humanista, né, de construção de fotografia, né, então, que te interessa essa ideia de comunidade. Então, eu me veio muito na cabeça, a gente conversando ontem também, como é que foi sua relação com as pessoas fotografadas? Qual foi a relação que você teceu, né? E se elas concordaram, se teve gente que não quis fazer, como é que foi esse diálogo e essa aproximação? Porque me parece que isso também é uma manha do fotógrafo, né? É como é que a gente entra com respeito, com ética, né? E, enfim, trocando, né? Numa relação compartilhada de criação de imagem, né? Que é a onda dessa linha de fotógrafos humanistas, né? Uma fotografia mais compartilhada em termos de criação, inclusive, também. E se você teve alguma influência deles, assim, né? Não, você pode fotografar assim que é melhor, ou contar um pouco desses bastidores também, que é o do conhecer o outro, né? Sem dúvida. Não, eu acho essa uma questão fundamental, Marina. É algo que eu levo muito para a sala, assim, porque eu acho que a gente passou muito tempo discutindo questões estéticas, né, e técnicas também, né, tipo como dominar o dispositivo, mas também como entender de linguagem, as referências, e deixou as questões éticas e políticas também, que está tudo implicado, né, de lado. E até essa ideia mesmo do fotógrafo como um caçador de imagens, né? Alguém que vai lá, clica e vai embora, né? E não restitui nada para o lugar, né? Para os lugares, para as pessoas. Isso é algo hoje eu acho inconcebível e que eu procuro discutir muito, né? Em sala. Mas eu gosto de contar essa história porque para mim esse é o grande desafio do fotógrafo, né? É como achar a boa distância, assim, é uma arte do encontro. Eu digo que a fotografia é uma arte do encontro, né? E essa é a magia. Você não sabe quem você vai encontrar ou o quê e como essa pessoa vai te receber, né? E não existe uma única forma também. Tem Uhum. pessoas, por exemplo, eu assim conheço, sou amigo do Thiago Santana aqui no Ceará, né? Que é um fotógrafo incrível, que passa meses, né? Toma um cafezinho, conversa, conhece todo mundo e só depois de muito tempo ele fotografa, né? Essa é uma maneira de fazer, mas não tem uma única maneira, né? Eu acho que o desafio é como encontrar a boa distância. No meu caso, eu comecei fotografando de muito perto. Eu comecei fazendo retratos, na verdade, né? Meio que tentando conhecer essas pessoas, né? E aí, claro, falava com elas no portunhol,
né? Porque também não fala espanhol, ia arriscando alguma coisa, a gente se entendia. E eu senti, eu acho que isso é uma coisa da América Latina. Eu sempre me senti bem recebido, assim. Nunca foi uma coisa... nunca tive nenhum caso, sabe, de uma desavença ou alguma coisa ríspida. Sempre foi bem tranquilo. E normalmente eu costumo chegar explicando o projeto, né? Eu sou meio tímido. Eu não consigo chegar e ir apontando a câmera, né? Eu prefiro explicar o projeto e aí fotografando, né? E assim foi. Eu comecei meio que tirando retrato e depois conversando com as pessoas. Mas ao olhar as fotos, aquilo não me agradava, né? Assim, porque eu não queria fazer uma série de retratos. Foi isso que caiu a ficha para mim depois. Eu não estava em busca de retratos. Eu queria que a cidade fosse a protagonista, né? Eu queria que as pessoas estivessem ali, mas que elas fossem um elemento no meio dessa paisagem, né? Eu acho que eu queria fotografar mais a paisagem, mais o ambiente, mais essas fronteiras e como elas são rompidas, do que cada um desses personagens. Tanto é que muitos sequer aparecem, né? Por exemplo, tem o rosto de uma senhora que é coberto por uma névoa de fumaça que ela está cozinhando, né? Tem cenas que nem tem rosto de ninguém, é só o carrinho e um poste ou um carro passando, né? Porque com o tempo eu fui entendendo que o que me interessava era a paisagem em si e que a pessoa fosse um elemento nessa cena. Eu não queria dar um destaque, sabe? Eu queria uma coisa integrada. Entendi, assim, a cidade como o principal personagem, né, também, mas também com essas pessoas, com as suas funções sociais, né, com o seu trabalho, né, que é um trabalho também que fala sobre trabalho, né, trabalho problematiza de certa forma, né, só que de uma forma muito criativa, porque eu fiquei agora também pensando, as fronteiras que você traz com esse preto entre os elementos, né, desses dípticos, que é muito marcante o preto nessa sua série, nesse período da sua série, né, porque agora você está dando continuidade, eu não vi ainda o seu trabalho, mas eu fico curiosa para conhecer a continuidade, né, porque eu acho que os melhores trabalhos são esses do tempo. O tempo ele é muito bem-vindo para o fotógrafo, né? E, infelizmente, vive num tempo que não dá tempo ao tempo. Mas eu acho que a sabedoria é essa. A fronteira está ali na imaginação também, né? Eu acho que essas fotos aguçam, como você falou, a imaginação. E esse preto me traz essa sensação. As fronteiras são da imaginação também. Então, ter o concreto da cidade, com esses pontos de luz, que não é para você personalizar ninguém, mas para trazer essa questão do trabalho na rua, que está marcada por um lugar social, né? Que pessoas são essas? Desperta muita dúvida o teu trabalho. Eu acho que isso é muito bom para o fotógrafo também. Ele dispara muito assunto, né? E é a sensação que me dá, assim. Deixa eu lembrar aqui de uma coisa que eu tinha aqui, de uma pergunta também que eu tinha para fazer aqui. Eu queria perguntar, eu lembrei, não é a pergunta ainda que está aqui não no roteiro, mas eu fiquei pensando também nas questões técnicas, a gente fala um pouquinho de câmera, né, de escolha de lente, porque isso também para quem está começando, ou para quem já é interessante também, né? Então você começou fazendo retratos. Qual foi a lente que você escolheu? Qual é o equipamento que você usa, né? Enfim, que tipo de equipamento mesmo que você traz nas suas práticas? Costuma trazer para esse trabalho especificamente? O que você escolheu e por quê? Então, como ele começou em 2014, né? Na época, porque eu até estava conversando com alguns amigos fotógrafos, o quanto que a tecnologia está mudando tão rapidamente, né? As câmeras, assim, né? Estão ficando cada vez menores e mais com uma resolução maior, facilitando a nossa vida. Tem muita gente que fotografa hoje com celular, eu diria. O próprio Luiz Baltar, né, que a gente comentou Sim, aqui, ele ele é faz um boa ícone, né, parte. disso. É uma referência, na verdade. E isso eu acho libertador, na verdade, né? Você, inclusive para quem está começando, porque tem a mística da técnica, né? Tipo assim, como eu vou ser um fotógrafo se nem câmera eu tenho, né? Rola um pouco isso. Rola, rola.
E eu acho que você vê uma figura, né, como o Baltar, que é super reconhecido, tem um trabalho incrível, falando, olha, hoje eu praticamente não uso as minhas câmeras profissionais, entre aspas, né? Eu faço tudo com celular, eu acho que isso é muito libertador. Mas quando eu comecei em 2014, era um tempo que os celulares ainda não tinham a resolução que tem hoje. Então eu tinha duas câmeras, né? Eu tinha uma Canon 5D, que é uma câmera full frame, né? Eu trabalhava muito com uma 2470, que até vendi ela o ano passado, porque eu não acabei não usando mais, né? Era um equipamento pesado e tem essa coisa também da câmera grande que se assemelha a uma arma, né? Você chega com aquilo muito grande e aponta para uma pessoa. E para quem fotografa, tudo bem, se você fotografa no estúdio, não tem problema nenhum, né? Tá tudo controlado ali. Mas para quem fotografa na rua, que você busca uma certa espontaneidade, é muito ruim quando você vem com um equipamento grande desse. Então, eu tinha uma 5D na época, mas eu já estava trocando por uma outra Canon, que é a G15, que é uma É câmera menorzinha, né? É menorzinha. menorzinha, que nem tem tanta resolução assim, não sei se ela é 12 ou 14 megapixels, uma coisa assim, mas eu fotografei com essas duas e, e fui juntando as imagens, né? Em parte imagens da 5D, em parte da G15. Mas o ano passado eu vendi a 5D, porque não uso, não é mais necessário, e eu não vendo a G15 por nada, mesmo ela sendo bem velhinha, né? Eu acho que ela já tem uns 7 anos. Eu adoro ela porque ela é desse tamanho assim. Sim, ela é Eu, tipo uma, tem um pouquinho mais que uma Cybershot, né? Ela é mais exato, corpulenta, mas é uma saboneteirazinha, né, que a gente chama, é uma saboneteira, assim. exato. É uma saboneteira. Ela não tem. A lente dela é embutida. Eu Sim, coloco ela no bolso. sim, mas isso é Então, ótimo. Para alguns eu trabalhos é acho essencial. de uns tempos para cá, eu também comecei a fotografar com celular, assim, né? Então, basicamente hoje eu fico com a G15 com o celular e eu comprei esse ano uma Fujifilm, Uhum. mas nem tive a oportunidade de usar por causa da pandemia e tudo mais. Eu fiz alguns testes, mas eu fico muito preso ainda a essa G15, assim. Eu acho que ela resolve todos os meus problemas. Assim, eu me sinto muita vontade com ela, né? Isso é ótimo. Só uma última pergunta em relação à questão mais técnica, assim, de processo, porque para quem é fotógrafo, essa também é a onda de entender os processos dos outros, né? Após, né? Tudo bem. A gente falou do processo do campo, da construção do material bruto. Aí, né, sabemos o equipamento e tal, como foi bom também estar com uma câmera menor, né, em alguns momentos. Isso é uma grande dica também. Mas essa pós, essa escolha da junção das fotos, né? Dessa união. Queria que você falasse um pouco dessa pós aí, que ela é fundamental também, né? Na construção desse trabalho, né? Dessa narrativa. Ah, Marina, essa pergunta é excelente, porque eu acho, né, que eu falo com os meus alunos, né, que hoje a gente vive num momento em que mais do que você produzir uma imagem, né, capturar uma imagem, a dificuldade maior é como você construir um discurso visual, como construir uma narrativa, né? O trabalho do fotógrafo ele está mais nesse processo de edição propriamente do que na captura, né? Porque a gente vive num mundo que tem imagens o tempo todo, né? Uma avalanche de imagens e no caso, no meu processo, né? Eu já tinha as fotos prontas, não tinha me ocorrido no início de juntá-las, né? E aí eu participei de algumas leituras de portfólio que eu sempre recomendo, porque a gente não consegue avançar muito se não tem a contribuição do olhar do outro, né? Eu acho fundamental a gente ter alguns parceiros que possam botar o dedo na ferida ou mesmo
é como um jogo de Uhum. xadrez, assim, né? Quem olha de cima, de fora, enxerga melhor o jogo, vê melhor os caminhos. A gente às vezes fica muito em cima da própria narrativa que a gente constrói, né? Então eu comecei a mostrar esse trabalho ainda com as fotos isoladas, em várias leituras de portfólio para amigos, e todo mundo dizia a mesma coisa: olha, as fotos são lindas, né? Mas e aí, né? O que você quer dizer com isso? Para onde vai esse trabalho? E aí eu fui numa exposição que teve aqui em Fortaleza, acho que foi não sei se foi 2015, 2016, e vi um trabalho que eram dípticos, tinha a ver com depressão, né? Era uma menina que foi até minha aluna, Uhum. que fez um trabalho sobre o tema era depressão, mas a ideia por trás era como você se reconectar consigo mesmo, né? Então, tinha muitas fotos do mar, do corpo, performance, e era sempre duas imagens. E eu percebi que quando a gente associa duas imagens, acho que existe uma facilidade maior de você gerar um conceito, de você gerar um discurso, né? É, Pelo menos para mim, me deu um estalo quando eu vi o trabalho dessa, dessa ex-aluna, né? E aí eu comecei a experimentar isso no meu próprio trabalho. Voltei para a edição, né? E comecei a Uhum. associar imagens. Não foi algo fácil nem imediato, porque não é qualquer imagem com outra que dava certo, né? Aí era tentativa e erro, né? Uhum. Eu fui juntando várias até chegar numa certa ideia que para mim começou a fluir melhor, que era junções que não eram tão explícitas, né? Que você não via tão imediatamente que se tratava de uma fusão, né? Claro, se você olhar com cuidado, você percebe que mas pelo menos para mim, depois de várias tentativas e erros, eu percebi que ficava mais interessante quando as duas imagens quase que se juntavam espontaneamente, entende? Quase como se elas como se Você fosse um imã, né? Imã. como se É, fosse eu um pensei no imã. elas É. chegavam e faziam assim. E Uhum. aí isso foi daí desse estalo que o trabalho ganhou vida própria, porque aí Uhum. eu voltei para as mesmas pessoas que tinham lido o portfólio e aí elas, né, agora sim, né, agora eu acho que você está levando o discurso para um lugar que você comentou aqui, que é de mais dúvida, que é de mais abertura. Não era só um portré da noite, né? Eu Uhum. acho que eu consegui nessa junção acrescentar algo mais que, que também não é visível, imediato, né? Eu acho que é uma leitura aberta. É super. Você dá o espaço para o leitor, né, da imagem, assim, abre esse espaço para esse tempo mais lento mesmo, né? É um trabalho que exige que você olhe mesmo, né? Que você realmente entre na imagem, ele convida. Bem, então, é um prêmio, né, que te fez viajar para Paris, né, em fevereiro de 2020. E aí, você já conhecia a França? Como é que foi para você esse processo como é que foi essa viagem Essa é a e primeira experiência? vez que me perguntam sobre isso, né? E foi uma viagem maravilhosa, assim, porque eu já tinha morado em Paris em 2015. Porque como eu falei, eu sou professor da Universidade Federal aqui do Ceará, em Fortaleza. Em 2015, eu fui fazer pós-doutorado lá. Então, eu morei 11 meses em Paris. E foi uma experiência incrível, assim, né? Óbvio, né? Paris é uma cidade maravilhosa, inesgotável, e é uma cidade que respira cultura, que respira imagem. É, Paris, se você vai, por exemplo, para fazer um trabalho acadêmico, se você vai fazer um mestrado, um doutorado, é fácil você se perder assim, porque são muitos eventos todas as semanas, são exposições de fotografia, assim, toda semana tem algo interessante. Então você pode muito bem se afastar
né, do que você está lá para fazer e ficar um pouco flanando nessas exposições e tal. Então, eu passei 11 meses foram muito enriquecedores para mim como pesquisador, como fotógrafo. Mas, ao final, eu já estava morrendo de saudade do Brasil, porque Paris também é uma cidade difícil, né? As pessoas têm essa imagem de Paris, a cidade do amor, sei lá, das luzes, né? Mas tem um lado de Paris que é do dia a dia mesmo, das pessoas estão sempre apressadas, às vezes falta uma gentileza no cotidiano, as pessoas são muito voltadas para a sua própria vida, assim, não tem a abertura do brasileiro e nem do latino-americano. Então, no final, eu já estava louco para voltar para Fortaleza, né? E aí eu voltei para cá um pouco assim, nossa, ainda bem que eu voltei para o Brasil, estava tão afim de voltar para cá, né? E essa viagem, agora, eu me senti fazendo as pazes com Paris, né? Porque, olha, eu cheguei lá, coincidentemente, estava tendo a exposição da Cláudia Andujar, Nossa, só. Que né? luxo. Chegou bem Na, já. cheguei super bem, né? E é uma exposição foi antes, né? Bom lembrar que foi antes da pandemia, foi em fevereiro, É ainda fevereiro. não tinha, né, acontecido tudo que veio depois. Veio em março, né, a pandemia, foi dia 13 de março. 13 de março, exatamente. Então, eu pude ver várias exposições de fotografia da Cláudia Andujar, em especial, lotada, super bem montado, que era uma exposição que já tinha acontecido no Brasil, na verdade. Eu vi outras coisas, né? Eu acho que Paris é uma cidade que é muito relacionada à história da fotografia, né? Com Grandes certeza. fotógrafos, Um dos maiores expressões de fotografia de rua, que é o Cartier-Bresson, é de lá, né? Então, exatamente, que é a sua linha, né? que é minha linha. Então eu pude voltar ao pequeno museu que tem do Cartier-Bresson, né? Ver outras exposições, palestras, flanar um pouco pela cidade, né? O que eu menos fiz foi fotografar, assim, na verdade, Curiosamente. curiosamente. E também rever amigos, né? Então, para mim foi, poxa vida, foi e até acho que eu estou falando um pouco demais, né? Mas é uma coincidência que no ano anterior quem ganhou esse mesmo prêmio foi um fotógrafo daqui de Fortaleza, Olha. que é o Beto Skeff, né? Que é um Hum. amigo meu. E aí a gente, né? Foi quando eu soube do prêmio, a gente se encontrou, foi comemorar e ele disse, cara, esse é um prêmio que cuida muito bem do artista, né? É um prêmio como poucos no Brasil, não Uhum. só pela viagem, né? Que claro já é um prêmio maravilhoso. Você vai com acompanhante, tem uma semana para poder estar ali, viver Paris, mas também assim o cuidado que a Aliança Francesa tem com a gente, o trato com o fotógrafo, as exposições, né? Infelizmente não pôde acontecer presencialmente, mas aconteceu virtualmente. Então Uhum. acho que vocês têm um cuidado muito grande com o fotógrafo, assim, né? E a gente precisa muito disso, né? A cultura é tão atacada no Brasil, né? Com certeza. Isso é uma coisa a gente frisar mesmo, né? Iluminar a importância do cuidado, né? Você fala francês? Você tem essa... Foi fácil para você se virar em francês lá em Paris? Foi porque assim, como eu já tinha morado lá um tempo, né? Eu Ah, sim. aprendi francês. Eu não falo fluentemente, né? Eu acho que eu tenho uma questão sempre da fala, da pronúncia, mas o dia a dia, assim, realmente não é muito complicado, né? E Uhum. eu senti nesses 5 anos, como eu te falei, eu tinha morado em 2015 e voltei em 2020, né? Eu senti também os parisienses mais receptivos a quem é de fora. Pode ter sido só experiência pessoal, assim, mas eu senti uma abertura maior, assim, a quem é de fora, a quem também às vezes não fala francês, né?
eu senti uma outra onda assim no ar, sabe? Acho que em 5 anos alguma coisa mudou, porque a minha primeira experiência foi um pouco assim: se você não fala francês fluentemente, nem sempre você vai ser tão bem recebido. Tem uma relação com a língua, né? Muito Língua e forte. cultura, né? Muito forte lá, né? E teve alguma situação engraçada que tu lembra que em relação à língua que aconteceu, né, nesse período ou não? Nada de que você lembre que foi curioso? Que a língua fala muito da cultura mesmo, né? E a gente tem outra cultura, né? Então tem os estranhamentos, né, que você sente quando você viaja, né? O estranhamento bem-vindo da viagem, né? É muito bem-vindo esse estranhamento, né? Você lembra de alguma coisa que você Não, pode contar? nessa viagem em si, não, assim, porque eu acho que depois de ter morado lá um tempo, você fica mais consciente dos códigos, digamos, Aham. você entende melhor como agir na cultura, né? Quando eu morei a primeira vez, era mais difícil para mim, não só a questão da linguagem, mas a maneira de se portar mesmo. Tem todo um código, né? Situações muito corriqueiras, por exemplo, né? Aqui no Brasil você senta em qualquer bar e você pede uma cerveja ou você vai comer, assim. Lá não, lá você tem os bares que são próprios para você beber e tem bares que são só para você comer, né? Enfim, tem toda uma regra também de você chegar num espaço, você não pode sentar onde você quer exatamente, né? O garçom vai te levar até um lugar e tem uns códigos sociais assim que demoram um tempo para cair a nossa ficha de brasileiro, né? Porque o Uhum. brasileiro ele é muito expansivo, né? Sim. E Chega sentando no bar, em qualquer chega assim, lugar. demora para pedir as coisas, né? Demora. Fica conversando ali, Não, às e vezes ok, né? Isso é ótimo também. Dá saudade disso, né? Dá saudade disso. é o nosso jeito, É o né? nosso É o nosso jeito. jeito descontraído Sim. e lá eles têm uma outra jeito de viver, né? Uma outra Outros forma. códigos. Já são outros códigos, né? E aí, para finalizar, Osmar, eu queria que você pensasse em alguma coisa para, assim, pensar numa pessoa iniciante da fotografia, né? E tem muitas pessoas, é muito comum as pessoas serem apaixonadas por fotografia, né? Mas poucas pessoas que realmente se iniciam mesmo, né? Na reflexão, ou mesmo nos detalhes da técnica mesmo, que é mais dura, né? Porque hoje em dia todo mundo se acha um pouco fotógrafo por causa do celular. Isso, por um lado, se não é ruim por um lado, por outro, eu acho que banaliza alguns processos de letramento muito fundamentais, que inclusive nos deixam muito vulneráveis ao que a imagem traz de conteúdo não explícito, né? Está falando de linguagem de subliminaridade, de um campo simbólico, né? Que a gente tem o código, né? Está falando de códigos. A fotografia tem um código, tem um letramento, né? E aí eu queria que você desse assim, para quem quer começar a fotografar mesmo, né? Ser iniciado nesse processo, que dica você acha que seria importante a pessoa que quer se iniciar na fotografia? Nossa, Deveria te mandar essa pergunta antes, né, para você pensar. eu já vinha É com uma outras pergunta difícil. anotações, né? É uma pergunta difícil, É uma pergunta mas eu, difícil. mas eu concordo plenamente com a leitura que você faz assim desse cenário que a gente vive hoje e da importância desse letramento. Eu começaria por aí, sabe? Eu acho que hoje tem um fotógrafo amigo aqui que é o Silas de Paula, que hoje está à frente do Museu da Imagem e do Som, que vai ser reaberto, né? Uhum. E ele se aposentou da universidade, né? E ele dizia uma frase que eu acho muito legal, né? Que ele dizia, né? Que apertar botão até macaco aprende, né? Que assim, o grande quê da questão não está no equipamento, né? Não está nessa dimensão técnica. É lógico que ele não está reduzindo a importância da gente conhecer o dispositivo, de entender, né, como trabalhar a imagem, né, diafragma, tempo de exposição, sensibilidade,
o que pode, o que permite cada câmera, cada lente. É óbvio que isso continua sendo importante, né? Mas eu acho que o grande desafio hoje não está mais nesse lugar do domínio da técnica. O grande desafio do fotógrafo é cada vez mais conceitual, né? É como você construir um discurso visual que seja relevante para o mundo que a gente vive hoje, né? Relevante não só em termos estéticos, né? Eu acho também que fazer uma bela imagem não significa muita coisa hoje, né? Uhum. É como produzir um discurso que seja relevante também política, eticamente, né? Uhum. Que contribua para o mundo em que a gente vive, né? E eu acho que para isso a palavra é o que você falou, é letramento, né? É você entender como a imagem produz sentido. E para isso, eu acho que a gente tem que se alfabetizar mesmo, é ver muita imagem, Uhum. participar dos festivais de fotografia. Eu acho que uma experiência que todo fotógrafo, né, deve passar é essa da leitura de portfólio, é você entregar o seu, é não ter medo de compartilhar o seu trabalho, né? Entregar ao olhar do outro, é ser aberto à crítica, é trocar experiências, né? É, a gente, se tem uma coisa que tem acontecido nos últimos meses, né? São esses festivais remotos, né? Que tem acontecido pelo Brasil afora. Agora mesmo, no próximo mês, vai ter outro aqui em Fortaleza, que é o Festival Efêmero de Fotografia Uhum. Experimental. Então, Nossa. esses festivais, eles têm uma série de palestras, mesas redondas, tem leitura de portfólio, tem workshops, né? Agora, não sei se foi essa semana ou por agora, teve o Hercule Florence, né? O festival lá em Campinas. Tem uma série, a gente está vivendo um momento muito rico, assim, né? Então, eu acho que se tem uma dica, ela seria mais nesse sentido, assim, de você viver o mundo da fotografia, né? De você buscar referências, de você confrontar o seu trabalho com outros, se proporcionar essas trocas, porque a gente não avança muito pouco sozinho, né? Uhum. E a gente não avança só fotografando. Eu acho que fotografar é uma parte importante. A outra parte é você olhar para os seus arquivos e saber o que fazer com eles, né? Aí é uma outra etapa, assim, que é como produzir sentido com as imagens que eu tenho em mãos, né? É um trabalho de montagem, né? O Isso. fotógrafo ele também é um montador, né? Com certeza. E essa parte geralmente é que dá Z, é onde as pessoas travam, né? É onde tem a trava. Que aí a pessoa Exato. abandona, esquece seus arquivos, não organiza, não se revê, né? Eu costumo dizer muito, Osmar, que fotografia é um processo muito grande de autoconhecimento, né? Que realmente é assim. E isso também faz parte disso, né? De se deparar de novo. Quando a gente vê a nossa imagem, a gente fotografa de novo, né? E aí é um processo interessante. E uma coisa que eu acho que colabora muito com a sua fala, que eu acho que é por aí mesmo, assim, é urgente isso, eu acho muito urgente, porque cada vez mais é banalizado e utilizado de uma forma muito prejudicial a imagem também, né, para as pessoas. A gente vive num mundo, está sendo, estou aqui vendo tua imagem, né, cada vez mais isso, né, o que fazer com isso? E eu acho que tem um livro que eu gosto bastante, que é os primeiros períodos de... Eu sou das ciências sociais, né? A minha base é ciências sociais. Mas sempre tive um flerte muito grande com as artes visuais e fazia várias disciplinas, assim, puxava e tal, que é um livro do Ernest Fischer, chamado A Necessidade da Arte, que eu acho que eu acho que tem a ver com essa linha que esse autor nos traz, que é a função social da arte. E a gente esquece que fotografia é arte, às vezes, né? Eu acho que, em geral, e arte não no sentido só estético, né? Mas no sentido político e transformador de realidade da arte. Enfim, eu só para assim, somar e fazer reverberar o que você está falando, porque realmente eu acho uma coisa urgente de ser, da gente, como educadores, né? Como produtores de imagem, ter essa responsabilidade também, né? De passar esse letramento, de chamar atenção para o perigo que a imagem é também, né? A banalização dessa imagem, né?
Não sei o que você acha, se quiser falar suas palavras finais em relação a esse assunto, que eu acho um assunto super válido, né? Não, eu também, eu assim concordo 100% com o que você coloca, né? Inclusive eu estou me lembrando do semestre passado ou semestre retrasado, né? Já estou perdido no tempo, né? Quando a pandemia eclodiu mesmo e ficou claro que não dava para ter mais aula remoto, eu ainda mantive a disciplina de fotografia funcionando, porque eu achava importante. E aí eu mudei a proposta junto com os alunos, né? Eu propus isso e os alunos toparam, que era assim, tudo bem, não dá para a gente sair de casa agora, não dá para fotografar. Pelo menos não dá para fotografar fora de casa, mas a gente pode fotografar o espaço da nossa intimidade, fotografar a nossa casa, a nós mesmos, né? E dá para a gente olhar os nossos arquivos, rever e produzir algo a partir daí, né? E aí a gente começou a trabalhar um pouco nessa linha, né? A ideia do tempo suspenso, que foi tema de vários festivais o ano passado, né? De a suspensão do tempo, tá? O que podemos fazer diante disso? E saíram trabalhos maravilhosos, assim, né? Das pessoas olhando para si. Você falou da arte como um instrumento de transformação, né? Pessoal e depois vários vieram comentar comigo, né? Que nunca tinham se fotografado, que nunca tinham se tomado como próprio um desejo de autoconhecimento através da imagem, né? E inclusive alguns até com umas questões bem traumáticas assim, né? Então a fotografia serviu como um instrumento de transfiguração, né? De você olhar para questões pessoais e como lidar com isso, né? Como transfigurar a dor, como transfigurar o trauma. E aí eu comecei a perceber, até para mim ficou mais claro, porque eu nunca tinha proposto nada parecido com isso, o quanto que a fotografia ela tem essa capacidade, né, de, como você falou, de ser uma ferramenta de autoconhecimento, uma ferramenta de transformação. Eu acho que a pandemia deixou isso mais claro, né? Mas assim, é óbvio, eu acho que a gente vive num momento de banalização de imagens, que a maioria das imagens que circulam, né, talvez nem devessem ser chamadas assim, né? Acho que são clichês, assim, é uma sensação de déjà vu muito grande quando a gente entra nas redes sociais, né? É sempre algo que você já viu, é sempre algo meio repetitivo, né? Mas, enfim, por outro lado, eu acho que tem pessoas que estão buscando subverter isso, que estão buscando jogar contra o aparelho, né? Produzir algo de inesperado, assim. E eu acho que a gente tem que ter essa consciência, porque esse é um processo que não vai mudar tão cedo, né? Eu acho que a tendência é que tenha cada vez mais imagens e que esse trabalho de produzir algo relevante fique um desafio ainda maior, né? Ainda Uhum. maior, assim. Mas eu Desafio posto. Desafio é, posto, né? Que você vai ser visto por muita gente. Então, o desafio está posto para todo mundo, né? Que se interessa pelo que a gente está conversando, né? exato. Você quer falar mais alguma coisa, Osmar, nesse momento? Não, Marina, eu queria só agradecer o papo, né? Acho que foi super legal, assim, super. Acho que você tocou em questões para além do ensaio até, né? Eu acho que a gente está falando de questões que envolvem a prática da fotografia hoje, no mundo que a gente vive, nesse mundo de pandemia também, né? Não só não só nesse mundo permeado de imagens, mas nesse momento atual mesmo, né? Como trabalhar com a fotografia hoje num cenário que a gente vive. Então, achei super bacana mesmo. Queria agradecer mais uma vez a oportunidade, né? Agradecer o prêmio da Aliança Francesa, reforçar, né, que é, a gente é muito bem tratado, né? Mimado até, eu diria, pela Aliança Francesa. Assim, é um prêmio incrível e eu sei que inclusive está aberto, né? Aberto. A, Agora, o tema desse ano é reflexos. Vai até pois o dia é. 10 de abril a inscrição. Pois é, até já divulguei aqui entre os colegas, alunos, né? Isso. E Que vamos agradecer que mesmo. Foi vamos. ótimo.
Também, foi ótimo te conhecer. Também queria agradecer também a oportunidade de estar conhecendo pessoas, né, como você também. É sempre bom de poder conhecer outros fotógrafos e fotógrafos que pensam a imagem, né? Que também é fundamental, assim, é esse tal do compromisso, né, social que a gente tem, ético, com o que a gente faz, né? Refletir sobre o que a gente produz. Que é um tipo de letramento, né? O que a gente faz é uma escrita, né? Só que trabalhando com o campo do simbólico, né? Também agradecer a Aliança Francesa, né, por esse convite também, por estar aí ajudando, né, colaborando, dando meu ponto de vista como mulher negra também, porque você falou de cura, né, para a minha população específica, que sempre foi retratada pelo outro, o que é começar a retratar, ser retratada a partir do olhar do mesmo, né, do mesmo grupo social, assim. Então, eu sou uma mulher preta que fotografa pessoas pretas, então é um processo de cura também, né. É como se o reflexo de um fosse o meu reflexo também, eu criando novos reflexos, né, sobre a minha história. Então, eu acho que é um papo longo esse, não é para agora, mas é super frutífero e essencial também, né? Porque é importante mudar a nossa imagem, o que foi sempre colocado nos livros de história, né? Como a nossa, o que nós somos, né? E sempre por um ponto de vista muito eurocêntrico. Então, a gente está nesse exercício reflexivo, conjunto, de pensar outras imagens, né? E de ceder espaço também, né? Para outros olhares. Então, acho que a Aliança Francesa está tendo essa sensibilidade, né? E que continue, né? A incluir novos olhares, né? Nesse processo aí de construção de uma nova realidade. Né? Precisamos, né? Tão precisado. E o papo continua, né, Osmar? Espero, tô te seguindo lá agora no Instagram também.